Hello, everybody. Welcome back to my channel. My name is Thais Santana. I am an English teacher, and today I'm gonna be teaching you. We're gonna learn together the first chapter of the book Charlotte's Web. If you are new here, welcome to my channel. It's a big pleasure to have you here with me. And if you are already a member of this channel, I just want to thank you for watching my videos, right? So today, as I said, we're gonna see and learn pronunciation, intonation, grammar, vocabulary with the book Charlotte's Web. This is a book about a girl, and we're gonna see here all about it. But before I go, I need to ask you a favor, and probably you know which favor I'm talking about. Don't forget here to hit on the like button. Don't forget to subscribe to my channel because this is the way you're gonna help me to make this channel bigger. If you like my videos, please don't forget like it. Okay, hit the like button. So now guys, I'm gonna present my screen as I always do, as you know. And after I present, we're gonna read the book together. Today, I'm gonna do a little bit different because last video, I was doing, basically I was reading a sentence. I stopped the sentence and I explained everything to you. Today I'm gonna read, read the whole page. If you don't know, whole means inteiro. Today I'm gonna read the whole page. After I read, I will explain the vocabulary, grammar, and pronunciation to you. Is it okay? So let's read everything and then we can see the vocabulary. So we have the book here. One second. Lembrando, agora eu entro em português. Lembrando que na aula passada nós paramos ali na parte que estava dizendo que. Let me see here. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu consigo mostrar para vocês. Okay. I don't see why. So I don't see why he needs an X. Continued Fern, who was only 8. Let me see here. Deixa eu só pegar as notas aqui que eu consigo ver para você. Só foi na parte bem aqui, ó. Small and weak, smaller than the others, tá? Essa parte. Então, a partir de agora, como eu falei em inglês, nessa parte eu não vou parar tudo de uma vez, tá? Não vou ficar parando. Eu vou ler para vocês inteiro a página. Cada página eu vou ler inteira e depois eu volto explicando. Por quê? Porque acaba que muitos dos meus alunos que fazem aula online comigo, eles assistem esses vídeos aqui enquanto estão fazendo coisas de casa, trabalhando e tudo mais. E assim eu acho que pode ser mais produtivo para eles. Se vocês preferirem do outro jeito, fala, teacher, faz do outro jeito, parando e explicando, tá? Aí vocês decidem, tá? Vou tentar fazer dessa forma. Se vocês acharem melhor, eu volto para a forma anterior, tá? A aula é para vocês, então é o que ficar sempre melhor para vocês e não para mim. Então a gente tem a última frase só porque ele é menor do que os outros, só para a gente pegar o contexto, tá bom? Just because it's smaller than the others, tá bom? Bem aqui. Aí nós começamos aqui, ó. Mrs. Arable put a pitcher of cream on the table. Don't yell, Fern, she said. Your father is right. The pig would probably die anyway. Fern pushed the chair out of the way and ran outdoors. The grass was wet. The grass was wet. What's that? The grass was wet and the earth smelled of springtime. Fern's sneakers were sopping by the time she caught up with her father. So we have, finalizei a página, tá? Então sempre vou fazer assim, pegar página por página inteira e depois volto com vocês. Nós temos primeiramente aqui Mr. Não é Mr, tá? O de lá era Mr, mas esse é uma senhora. Quando a gente chama a pessoa de senhora, casada, tá? A gente chama de Misters. É bem sutil a diferença, tá? Ó, para homem a gente fala Mister, Mister.
Mulher casada, misters, you see? E para uma solteira, a gente chama de Mrs. Então, Mr., Misters e Mrs. Misters. Nossa, que difícil. Quando eu misturo tudo, parece tudo a mesma coisa. Imagino para vocês. Então, Mr. Zarable put a pitcher of cream on the table. Basically, here we have, basicamente a gente tem aqui, a senhora Arable. This is the verb put, tá? Você com certeza já conhece, se você é meu aluno, se você não é, você vai conhecer agora, tá bom? Deixa eu só tirar aqui as notinhas, que eu vou abrir aqui de novo, ó. Put. This is the verb colocar. Put. O passado dele, gente, é a mesma coisa, tá? Então, vai precisar de contexto pra gente entender. Então, aqui, ó, to put e put, to put. Sorry here. Peraí. Então, a gente tem o verbo no presente. Vamos comigo? Vamos lá de pronúncia, então, ó. To put, put in the present. You can say put. Teacher, colocar o quê? Posso colocar em quase todos os sentidos esse verbo? Sim, é um verbo muito amplo em sentido assim de I can say, for example, can you put the bottle can you put the bottle on the sink? Você pode colocar a garrafa na pia, okay? So here, on the sink, I'm gonna say like this. Então, that's it. Você pode colocar a garrafa sobre, tá? Por isso que eu coloquei o on ali. Então, vamos embora pro próximo. Let me see the next one. Então, a primeira frase aqui a gente tem, ó. A Mr. Arable colocou a pitcher of cream on the table. Eu sei que cream on the table, você possivelmente sabe. Alguma coisa de creme sobre a mesa. Essa palavra aqui, ó, gente, pitcher, significa jarro, tá ok? Jarro, say pitcher, ok? That means jarro. It's alright. Let me show you. Pitcher. Vamos de pronúncia comigo, ó. Mr. Zarable put a pitcher of cream on the table. That's so hard. É muito difícil, eu sei. Mrs. Arable put, já gruda, tá? Put a pitcher of cream on the table. Cream, fecha a boca, say cream, okay? Cream. Very good, man. That's it. Very good, girl. So we have, tem que falar girl também, né? Senão a pessoa vai falar, very good, man. That's right. Esse man que eu fico falando é tipo, muito bem, cara. Eu falo em português, então eu acabo trazendo pro inglês. Vambora. Quero fazer a frase de novo com você. Mr. Arable put a pitcher of cream on the table. So, yes. Então, a gente tem a palavra pitcher, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Que significa jarro. Como eu tenho acesso aqui, que vocês podem ver todas as minhas guias, eu vou mostrar para vocês mais específico o que é um pitcher. Let me show you. Isso daqui é um pitcher. Tá? Parece uma leiteirinha, né, pra gente. Acho que é uma leiteirinha, uma leiteira. Como eles estão na roça, acho que eles colocaram uma leiteira. Eu acho. I believe so. So here, don't yell, Fern. Sorry here. Deixa eu crescer um pouquinho. Don't yell, she said. Your father is right. The pig would probably die anyway. Don't yell. Essa palavra, gente, foi ensinada na aula passada, tá? Mas eu posso falar outra vez. Yell significa gritar, tá? This is a verb, to yell. Significa gritar. Igual eu faço aqui na aula, 24 horas gritando, porque eu falo alto. Yelled, gritou. Tá? Esse é o passado. Vamos lá. Yelled, gritou. E, gente, um yell também pode ser um grito, tá? Então, assim, pode ser substantivo e pode ser verbo. Don't yell, não falo T. Don't yell, Fern. Don't yell, Fern. She said, ela disse. Esse verbo também já apareceu e ele é muito comum. She said, your father is right. Your father is right. Let me show you here.
Your father is right. So say, don't yell, Fern. Don't yell, Fern. Your father is right. The pig, the, so here, the pig would probably die anyway. The pig would probably die anyway. Olha só, gente, meus alunos já sabem o would, né? Porque a gente aprende esse would muito cedo lá no nosso curso. Inclusive, se você quiser se tornar um dos alunos da Up to You, send me a message, porque nós temos vagas, não muitas, mas algumas vagas para você ter aula ao vivo comigo, tá? Para você praticar inglês, conversation, do zero, se você quiser. E também, se você já tiver um nível de inglês bom e quiser fazer aula somente para praticar tópicos específicos, é possível fazer isso também, tá? Então, não se esqueça. Vamos embora, então, aqui, momento de propaganda, né, gente? Tem que vender meu peixe. Então, ó, esse pedacinho não grita Fern, ela disse. Seu pai está certo. Your father is right. The pig, o porco. Esse é o pedaço mais confuso da frase, mais difícil. Would, olha a pronúncia essa pronúncia é difícil. Say probably. Gente, que terrível. Probably. Gente, tem palavras em inglês que é tão difícil que quanto mais devagar eu falo, pior eu fico. Então eu prefiro, até inclusive é um desafio falar inglês devagar hoje pra mim, porque parece que tem palavra que só dá certo quando ela tá encaixadinha, sabe? Enfim. Então, o porco would probably die anyway. O que eu quero falar rapidinho sobre esse would? Gente, para vocês que não sabem, a função desse would, eu aprendi ele quando eu estava muito no começo do meu inglês. Ele faz o quê? Ele tem o poder de levar o verbo que está depois dele pro iria. Como assim iria? Qualquer verbo que esteja depois do would, logo seguido, ele transforma em iria. Por exemplo, would mais o verbo go, virou iria. Então, é um tipo de futuro. Outro exemplo, ó, would mais o verbo cry, choraria. Outro exemplo, vou pegar outro verbo. Would mais o verbo like, virou gostaria. Por essa razão, esse verbo é muito comum em perguntas, tá? Isso é um tipo de verbo que a gente chama de verbo modal. Então, ele é muito comum em perguntas, por exemplo, assim, ó. Would you like? E aí você faz a pergunta. Você gostaria de tal coisa? Por exemplo, assim. Would you like to learn English? Would you like to learn English for free? So watch my videos. Então assista os meus vídeos, alright? Would you like to learn English for free? Você gostaria de aprender inglês de graça for free? So you see, like this. Então a gente usa ele com esse poder de transformar qualquer verbo em iria. Se você não sabe nada sobre ele, eu vou te aconselhar o quê? Você vai terminar a aula e você vai pesquisar assim, ó, como usar a palavra would em inglês. É isso que você vai pesquisar para você ficar sensacional nesse uso do iria, tá bom? Mas aqui, ó, só desse pedaço eu consigo te ensinar isso para eu te mostrar o porquê, ó. O porco would probably, esse probably tá no meio, mas não atrapalha em nada, que significa provavelmente. Die, morrer, tá? Só que a gente tem que lembrar que o verbo vai ficar no iria. Então, o porco morreria, provavelmente morreria de qualquer maneira. Então, não tinha escapatória pro porco. The pig, vamos de pronúncia comigo, peraí, rapidinho. Ó, the pig would probably die anyway. Anyway, so we have this. Very good, man. Very good, girl. That's excellent. Muito bom, é isso aí mesmo, tá certa a pronúncia. E daí eu vou deixar para vocês aqui, ó, o verbo to die, morrer. O passado dele, gente, comigo, died. Não é died, é bem curtinho, died. Morreu. Aí a gente tem morte, em inglês é death. Peraí que eu já ajudo vocês. Death. E a pessoa morta é uma pessoa dead. Tá? This is morta. So, vamos lá de pronúncia aqui comigo, ó. To die,
to die, died, death, death, dead, dead. To die, died, death, dead. Ok? That's excellent. Perfect? Então, o porco morreria. E a última coisa que eu vou ensinar dessa frase, gente, é a palavra anyway. Essa palavra, eu vou falar para você, é uma palavra que você vai escutar tanto, que chega cansa na gente quando a gente tá falando inglês, ó. Anyway. Se você for olhar ela no tradutor, vai aparecer assim, ó, de qualquer forma ou de qualquer maneira. Tá certo isso daqui, tá lindíssimo. De qualquer maneira. Então, o porco morreria de qualquer maneira. E, só que o que acontece? O que eu quero ensinar para você? Quando a gente está numa conversa em inglês, por exemplo, assim, eu tô aqui, acabei de explicar, tô aqui falando para você sobre o inglês, sobre o livro. Só que o assunto, ele vai morrendo, né? Ele vai morrendo, morrendo. E aí, até que uma hora você chega e fala assim, anyway, anyway, anyway. É como se eu estivesse falando assim, enfim, enfim, tá? Dá para você usar ele nessa forma. Então, esse anyway, quando a gente tá contando uma coisa e fala, tipo, esquece. Ele funciona como se fosse o nosso enfim em inglês. Anyway, okay? It doesn't matter. Enfim, não tem problema, tá? É uma forma muito comum da gente usar esse tal desse anyway. So here, mas nesse contexto aqui não é. Vamos lá. Fern pushed the chair out of the way and ran outdoors. Basically, here we have, nessa parte aqui a gente tem o verbo to push. Cuidado para não cair no joguinho, tá? To push é empurrar, não é puxar. O passado dele fala comigo. Pushed, com som de T. Pushed. So it's like this. Pushed. Empurrou. Tá? Então, a gente tem o verbo empurrar e empurrou. Teacher, mas nossa, e como que eu falo puxar então? Puxar é to pull. Pull. Puxar, o passado pulled. Regular também. Pulled. Puxou. Ok, so we have to pull, pushed, and to pull, to push, pushed. So here a gente tem o próximo. Peraí que eu entrei no lugar sem querer. A Fern empurrou a chair, acho que você sabe essa daqui, uma cadeira, out of, fora do, para fora do, the way, do caminho. A Fern pushed a chair out of the way. A Fern empurrou a cadeira, para fora do caminho. Tirou ela do caminho, basicamente seria isso. Só que não dá para falar de caminho dessa palavra, ó, way. Deixa eu mostrar para vocês. Essa palavra, gente, significa caminho. Eu sei que se você é iniciante, você já sabe ela, porque ela é bem comum. É a primeira palavra a primeira forma de way que a gente aprende. Só que way, essa mesma palavra, ela pode significar também jeito, forma ou maneira. Sorry, acabei me equivocando aqui, ó. Jeito, forma ou maneira. Teacher, como assim? O que você quer dizer com jeito, forma ou maneira? Gente, toda vez que a gente vai falar jeito, eu não sei o jeito de fazer isso. Ou então, eu gosto muito do jeito dela. Outro exemplo, esse jeito é muito complicado. Todas essas formas de jeito, em inglês, a gente vai usar com a palavra way, tá? Whey, me lembra da proteína que a gente toma, né? A pronúncia whey. Enfim, por que eu tô querendo falar isso para você? Porque quase todos os alunos que eu pego, que já falam um pouquinho de inglês, eles conhecem a palavra way como caminho, mas eles não conhecem a palavra way como jeito, forma ou maneira. E eu fico assim, putz, cara, mas é tão importante isso. Como é que deixaram passar isso na vida de vocês? Então, não vou deixar passar. Apesar no texto ali, tá? No sentido de caminho, isso daqui é essencial você saber, tá? Senão isso já te limita total. Porque caminho é o menos que você vai ver. Você vai ver ele muito mais com essa forma aqui de jeito, maneira. Vou deixar exemplo para vocês, mas antes eu queria falar uma coisa aqui, ó. Quero que você deixe aí nos comentários se você já conhecia a palavra way com sentido de jeito ou maneira. Deixa lá nos comentários. Ou se foi agora a primeira vez que você conheceu essa palavra, tá bom? E way vai ser isso daqui, ó. Way. Vou deixar alguns exemplos com way.
let me see. I don't know how to learn English this way. Ó, usei com sentido de jeito, tá bom? Maneira ou forma. I don't know how to learn English this way. Eu não sei. Consegue traduzir? Eu dou um pauzinho para você. So, stop the video, try to translate it, and then you come back. Pausa o vídeo, tenta traduzir e volta, tá? Pra gente não perder tempo. Eu não sei como aprender inglês desta forma, tá? É sempre do seu jeito. It's always your way. It's always your way. Eu estou cansado disso. I am so tired of this. Tá vendo? Cuidado, hein? Eita, gente, vamos embora. Olha o próximo exemplo que a gente tem aqui, ó. Next example we have I love her way. You see? She is very polite. Eu amo o jeito dela, ela é muito educada. She's very polite. So here, mais uma pra gente fechar aqui com way. Let me just remember. Eu sempre faço. I always do. Sorry. I always do the. I'm sorry. Do the exercises. The exercises the wrong way. The wrong way. Eu sempre faço os exercícios da forma errada. You see? I always do the exercise the wrong way. Okay, so here, perfect, very good. Acho que deu para vocês pegarem aí mais ou menos, tá? Então, essa é a forma aí de usar o verbo, a palavra way, que não é verbo. Outra coisa importante, gente, lembra que todo o material dessa aula é acessível para todos vocês. Então, se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários aí, tá? Curte, deixa nos comentários que eu vou mandar o material para vocês em PDF, tá? Então, vamos embora. Out of the way and ran outdoors. And ran outdoors. Não fala o T, vai fazer só outdoors. Não dá para falar os dois, não vai ficar outdoors. E não vai ser muito inglês isso. Lembra que o verbo ran é o verbo correr no passado, então correu. Ela empurrou a cadeira e correu para fora. Outdoors significa para fora, ao ar livre, vai depender do contexto. Agora, próximo passo. The grass was wet and the earth smelled of springtime. A grama, the grass, isso significa grama, tá bom? The grass. So here, a grama. The grass, grama, was wet, estava molhada. A palavra wet, gente, vou colocar aqui, ó. Pode ser molhada. To wet, pode ser molhar, o verbo. O passado dele também é wet. Molhou, molhei, molharam, todos esses daqui. E aí, gente, ele também pode ser molhado ou molhada. Tá bom? Então, depende do contexto. Em inglês tem isso, eu sempre falo que uma palavra pode ser várias coisas, inclusive pode ser um verbo e não ser verbo também. Então, a gente partindo pro livro, a gente vê, ó, a grama estava molhada and the earth, ó, the earth. Essa palavra é difícil, tá bom? É difícil essa palavra, não posso mentir. It's like this, ó. The earth. The earth. Oh, so hard. Again, the earth. Deixa eu juntar ela aqui para eu ver. The grass was wet and the earth smelled the earth. The earth. Yeah. The earth smelled of springtime. A grama estava molhada e a terra tinha cheiro de primavera, gente. Não tem o tinha nessa frase, mas eu coloquei para ficar mais melódico, mais bonito. A palavra smell, deixa eu falar para vocês. Pensa, o tanto que isso daqui é útil para vocês, gente. Vocês não têm noção o tanto que esse verbo é interessante e o tanto que as pessoas não sabem desse verbo. De verdade. De verdade, essa aula é uma coisa maravilhosa demais, ó. To smell significa cheirar. O passado dele, a gente põe um ED e virou. Deixa eu só pôr em caixa alta para ficar melhor para vocês, porque como eu compartilho aqui, ó. To smell
cheirar. O passado, vamos comigo, smelled, cheirou, cheirava, cheiraram, todos esses daqui entram. Além disso, a palavra smell pode significar cheiro. Ok? Cheiro. O cheiro de alguma coisa, o cheiro de uma comida, o cheiro de uma pessoa, tá? Por exemplo, assim, eu nunca esqueci o cheiro dela. I never forgot her smell. Eu nunca esqueci o cheiro de flores dela. I never forget her flower smell. You see? You see like this? Aí, ó, gente, o que acontece? Pode ser cheiro. Aqui tá com sentido de cheiro, mas pode ser cheirar. So here, let me show you here. I can say here, the dinner doesn't smell good. You can say here, actually, não precisa do the, pode fazer direto. Dinner doesn't smell good. O jantar não cheira bem. Ou seja, não tá com cheiro bom. So here, dinner doesn't smell good. Vamos de pronúncia comigo. Dinner doesn't smell good. Olha uma perguntinha, você fala assim, eu tô com cheiro bom? Do I... Ah, essa daqui é importante, hein, gente? Do I smell good? Tô com cheiro bom? Do I smell good? So, yeah. Agora, o que acontece? Ah, coloquei outro L. Se a gente tiver com cheiro ruim, também a gente pergunta, né? Quando alguém é próximo, a gente, às vezes acontece, a gente fala assim, tô com cheiro ruim? Cheira aqui. Então, a gente fala assim, ó, do I smell bad? Tá? Se você tem dúvida com o do aí, coloca nos comentários que eu posso fazer um vídeo disso, mas acredito que já tá tranquilão se você tá aqui. Do I smell bad? Tô com cheiro ruim? Do I smell bad? Do I, vamos de pronúncia. Do I smell bad? So yes, very good man, very good girl. That's excellent. I'm proud of you. Tô orgulhosa de você, tá? Não se esqueça de estar também orgulhoso de você por você estar aqui. Então, gente, pode significar essas três coisas, tá? Pode ser o cheiro de uma comida, o cheiro de alguém, o cheiro da casa, o cheiro de lavanda. Por exemplo, eu amo. I love lavanda smell. Lavanda smell. Te juro que eu não sei mais como é que se diz lavanda em inglês. Eu não consigo mais lembrar, tá até... Não, I think it's... verdade, lavender. Eu acho que é lavender. Deixa eu só pôr a pronúncia aqui. I love lavender smell. Eu acho que é isso. Eu amo o cheiro de lavanda, gente, de verdade. Pronunciation. Aproveita e já mostro pra vocês o jeito que eu checo aqui. Lavender. Lavender. Okay, so yes, I love lavender smell. So here, I can put it here. The lavender smell. Ainda acho que tá feia minha. Lavender, yes. I love the lavender smell. Eu amo o cheiro de lavanda. That's really true. Isso é muito verdade. Eu amo mesmo. Então, voltando aqui, ó, gente. A palavra earth é uma palavra que é muito, gente. Vocês têm que saber, porque hoje em dia a gente fala muito sobre o planeta, sobre a Terra, ó. The earth significa a Terra, o planeta. Tá? A Terra quando a gente está se referindo ao nosso planeta. The Earth. So, that's right. So, we have... a grama estava molhada e a terra cheirava primavera. Tinha cheiro de primavera. Springtime é a mesma coisa que spring, que primavera aqui, separadinho. Vamos pro próximo. Fern's sneakers. Fern's sneakers were sopping by the time she caught up with her father. A gente tem, ó, Fern's sneakers. Só de ver esse Szinho aqui, ó, gente, a gente sabe que é uma, ou era redução de verbo to be, tipo esse, ou é o posse. Então, aí vocês vão precisar mesmo de perceber dentro da frase. Aqui eu sei que é o quê? A palavra sneakers em inglês significa tênis. Sneakers. Tá? Sneakers. Isso daqui é tênis. Teacher, tênis? Tênis? É isso mesmo, tênis.
Aí, como é que eu sei que lá é uma posse? Porque eu tô dizendo assim, ó, Ferns Sneakers, que é o quê? Os tênis, o tênis da Fern, na verdade, tá? O tênis da Fern, é o tênis que pertence a Fern. So here, deixa eu só ver aqui, Fern's Sneakers, o tênis da Fern. E daí eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão de posse. Gente, a coisa que as pessoas mais têm dúvida em inglês é essa questão da posse. Mas às vezes a gente dificulta as coisas, nem é tão difícil assim quanto a gente acha que é. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Sempre você vai pensar assim, ó, você vai colocar o dono da coisa primeiro, o dono da coisa, mais o Szinho, que é a posse, que é para você mostrar a posse, mais a coisa que ele tem. A coisa que ele tem. Então, você viu ali? Quem que é o dono do tênis? A Fern. Aí eu ponho o Szinho para indicar que pertence a ela e ponho a coisa que ela possui. O que que ela tem? Os tênis, os sneakers. Agora vamos ver mais um exemplo, ó. Vou colocar meu anel, minha aliança, o meu anel. Meu nome primeiro, porque eu sou o quê? Quem que é o dono da coisa? De quem que é? Thaís. Aqui o meu nome já termina com S, tá? Nem precisa, mas tudo bem. Thaís Ring. This is o anel da Thaís. Vamos mostrar mais um exemplo para você aqui com outra coisa. Vamos pegar aqui Otávio, o cara, o Otávio que tem um carro. Otávio's car. Fechando aqui, Maria and Carlos car. É um carro dos dois, tá? O carro da Maria e do Carlos. Eles dois têm um carro só. Aí, o que que acontece, gente? A gente sempre faz dessa forma. Uma coisa que eu fico em dúvida é que vocês ficam pensando assim, Titi, mas quando é que eu vou pôr aquele tal daquele of e quando é que eu vou pôr esse S com essa posse? Sempre você vai pôr o Szinho quando você estiver falando sobre coisas que pertencem a seres vivos, tá? Tudo que um ser vivo tiver, você vai usar esse Szinho. Por exemplo, assim, ó, the dogs, tá? The dogs, o cachorro, você vê o quê? The dogs, what? I'm gonna say here, tail, o rabo do cachorro. Então, o cachorro é um ser vivo, não é? O dono que tem que ser um ser vivo. O cachorro é um ser vivo, você coloca o Szinho. Olha outro exemplo assim, ó. The elephant's orelha, ears, are big. As orelhas do elefante são grandes, tá bom? E a gente faz assim. Teacher, e quando é que eu vou indicar posse com of? Quando você estiver falando sobre seres que não são vivos, seres inanimados. Por exemplo, assim, ó. The leg of the table. Isso é a perna da mesa. Outro exemplo. The door of the car. A porta do carro. A porta que pertence ao carro, né? Porque faz parte ali. Mas são seres inanimados, ó. Door não é um ser vivo. E leg da table também, a perna da mesa também não. Basicamente é isso, é bem simplão. Eu sei que não é tão simples assim quanto eu digo, né? Porque para vocês não parece, também não era para mim na época. Me identifico com vocês também, então vamos embora. Aí, ó, gente, a última frase, o tênis da Fern eram ou estavam, você já conhece. Sopping, essa palavra sopping significa ensopado. Tá bom? Vamos lá? Ensopado. Cuidado para não falar shopping, é shopping. Se você não sabe o que é ensopado, não sei de onde você está me vendo do Brasil, então pode ser encharcado. Ensopado ou encharcado, ou seja, cheio de água, full of water. So we have this. Fern's sneakers were sopping. O tênis da Fern estava ensopado porque a grama estava molhada. By the time, que significa no momento. No momento
Você viu tanto de coisa nova nessa daí, cara? Muitas coisas novas nessa frase. By the time... Ó, sorry. Fiz coisa errada aqui. By the time. Titi, o que é esse by the time? Posso traduzir uma por uma? Não. Aprende essa coisa inteirinha, que significa no momento. Tá? Titi, como que eu vou usar? E depende do contexto. Ó, by the time I arrived at the bus station, my bus, not my bus, vou colocar the bus to my city had already gone. By the time I arrived at the bus station, the bus to my city had already gone. No momento que eu cheguei na estação de ônibus, o ônibus para minha cidade já tinha ido embora. Had already gone. Vou fazer mais um exemplo. By the time the police came, we had solved the problem. Quando a polícia chegou, no momento que a polícia chegou, nós tínhamos resolvido o problema, tá bom? It's like this. We had solved the problem. Então, não adiantou nada. Você pode usar, então, aqui ó, no livro a gente tem Fern's sneakers were sopping, estava ensopado no momento que ela não tem o que aqui, tá vendo, gente? Só que você vai ter precisar dessa ligação para ficar mais interessante a leitura. No momento que ela caught up with her father. Deixa eu voltar aqui para vocês. Espera aí rapidinho que eu cliquei em alguma coisa aqui sem querer. Bem aqui, ó. By the time she caught up, say, Fern's sneakers were sopping by the time she caught up or caught up with her father. Caught up with her father. That's good. Esse verbo eu também vou ensinar para vocês. Entre tantos os significados dele, que não vale a pena você aprender todos de uma vez, mas ó, to catch up significa não é nem encontrar, é alcançar alguém que saiu na sua frente. Alcançar alguém que saiu na sua frente andando. E que saiu na sua frente. Sabe quando a gente era menor e falava assim, não, vai indo que eu te encontro, vai que eu já te encontro. Pera aí que eu vou fechar a casa. Sei lá, algo do tipo. Que a gente queria ficar para comer alguma coisa escondido. Leite em pó, Toddy. Vai indo que eu já vou só fazer um xixi aqui. Mentira, era para ficar comendo Toddy escondido. O passado desse verbo, gente, é aqui, ó, caught up. Alcançou alguém que saiu na sua frente. Alguém. Alcançar alguém. Vou até tirar esse pedaço aqui, ó. Pode ter outros significados esse verbo, tá? Inclusive, nem se apega muito, porque ele pode ter outros significados. E então, no livro, basicamente, ficou assim, ó. Os tênis da Fern estavam molhados. By the time, no momento que ela alcançou o pai dela. She caught up with her father. Eu acho até bom colocar esse verbo aqui, ó, junto com with. Caught up with, alcançar alguém. Aí depois vocês vão colocar aqui, ó. So here, fechando aqui essa página, que é a página número 1. Aí aqui a gente tem uma imagenzinha, ok? Lembra que de tudo que aconteceu no começo da história, tá? A Fern, terrivelmente brava. Deixa eu mostrar pra você aqui. Parece que é uma pessoa revoltada, com muito ódio da vida, a Fern tá, tadinha. E ela tá aí segurando, tentando puxar, e o pai com a cara de assustado, tá? Então, basicamente, essa é essa próxima parte. Aí eu vou fazer o quê, gente? Vou gravar a segunda parte com essa partezinha aqui. Vou parar o vídeo aqui para não ficar tão grande para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês assistam os vídeos. E eu sei que quando é grande demais, às vezes acaba atrapalhando e vocês não conseguem assistir. E aí eu fico triste. Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma, nessa dinâmica. Vocês gostaram? Deixa aí embaixo, tá? Pra eu saber se ficou melhor assim, lendo tudo e depois voltando. Is it okay now? Gente, mais uma vez, meu muito obrigado. My big thank.
Não é mentira, eu tô brincando, não vai falar isso pros outros não, tá? Muito obrigado. Thank you so much. Thank you very much for watching this video. See you again. Next class, we're gonna go to the second page, segunda página, and on the first chapter. Still on the first chapter. Ainda no primeiro capítulo, tá bom? Bye bye. Thank you so much. Have a good day. Have a good one. You see? Have a good one é tipo, tenha um bom dia. Have a good one. Bye bye. See you later.